Science and Technology. Estamos on com mais um Ciencion. Hoje nós vamos falar sobre o IPT, sobre a medalha de prata conseguida pelo time brasileiro do IFGW lá da Unicamp. É prata! É prata! É prata! Eu sou Pedro Altreto e tudo que deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. Eu sou Célio Fernando, professor aqui da UFABC, e hoje eu tô me sentindo um peixe fora do aquário, no meio de tanto físico aqui nessa gravação. É verdade, hein, Célio? Hoje você tá perdido. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo o Ciencion. Esse é um projeto da UFABC que tenta mostrar um pouco sobre a partícula elementar da ciência, o pesquisador. Hoje a gente tem o prazer de receber dois professores aqui, o professor Leandro Tesler e o professor Pierre-Louis de Assis, ambos do IFGW Unicamp, além de toda a equipe que participou e foi medalha de prata lá no IPT, no International Physics Tournament. O Leandro Tesler possui bacharelado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Física pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado pela Universidade de Tel Aviv. O professor Pierre-Louis de Assis, ele possui também bacharelado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Física pela Universidade Federal também de Minas Gerais e doutorado também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiro, obrigado, viu, Pierre, por estar aqui, Tesler por estar aqui. A gente não vai falar das tretas do Tesler hoje aqui no programa, isso aí é outro programa que a gente vai fazer sobre tretas do Twitter. Mas obrigado, viu, Tesler? Se puder, apresenta aí a equipe, a sua turma, o seu time. Então, o nosso time, o que se chama Quantum Coaches, e tem um motivo para isso, né? Ele nasceu de um curso de graduação que eu dei na Unicamp. A história do IPT na Unicamp envolve a UFABC. A gente não estaria aqui se não fosse a UFABC, né? Então, numa etapa do BPT, eu fui convidado para ser júri do Brazilian Physics Tournament, que é a etapa brasileira do International Physicists Tournament. E ela aconteceu na UFABC e foi um ano em que competiram só a USP contra a UFABC. Eu vim como jurado e adorei. Eu fiquei assim, babando pela ideia da coisa, né? Posso até dizer por que isso aconteceu. E aí eu voltei para Campinas com a ideia de criar uma equipe da Unicamp para o BPT. E assim foi criada os Quantum Coaches. Mas como que a coisa... Eu tive um apoio institucional muito importante, né? Eu consegui estabelecer uma disciplina de graduação de BPT e foi assim que eu conheci esse pessoal. Na verdade, uma disciplina conjunta, graduação e mestrado, para resolver os problemas do IPT. Isso funcionou muito bem, foi assim que essas pessoas se matricularam. Alguns me procuraram antes da disciplina, porque tinham experiência do IYPT, que é a versão jovem, né, do IPT. E assim a coisa começou. Então foi assim que o Felipe, o Felipe, o Anderson e o Giovanni entraram inicialmente na equipe. Isso foi para a competição de 2020, que aconteceu em 2019, quando nós ganhamos da UFABC e da USP, né, na nossa primeira participação. A Unicamp nos apoiou para nós participarmos do Mundial. Estávamos todos já com a passagem para Varsóvia na mão, quando veio a pandemia, e tivemos que cancelar a viagem. Nós decidimos não participar online, porque nós achávamos que estaríamos muito mal preparados comparados com os outros países, e foi uma bobagem, porque a gente poderia ter competido com o que a gente sabia, e aí nós decidimos que para esse ano nós competiríamos, mas aí tudo começou de novo, teria que acontecer de novo, o BPT tudo online dessa vez, né? E aí se juntaram a equipe, a Ana Elisa, o João Pedro e o Léo. E outros, né? Tem gente que não está aqui, que também participou da preparação, mas que não participou da equipe. E é isso, foi assim que a coisa andou. E assim eu tenho alguns dos alunos mais motivados e talentosos que eu já conheci no curso de Física, trabalhando com a gente. Aí eu esqueci de mencionar uma parte fundamental, sem a qual isso não teria acontecido, que foi quando o Pierre-Louis se juntou a nós. No meio da disciplina, um dos alunos resolveu chamar o Pierre-Louis que achou que ele ia se interessar e passou a fazer parte. Eu não consigo imaginar a participação da Unicamp no IPT sem a participação do Pierre-Louis. Então, hoje a equipe tem 8 pessoas. A equipe sempre é de 8 pessoas. São 6 alunos e 2 team leaders, que podem ser professores, ou pós-docs, ou doutorandos. No caso da Unicamp, são 2 professores. Ah, bacana. Então, vamos conhecer o pessoal. Então, para o pessoal contar um pouquinho da sua história, né? Só dizer de onde é.
E o que motivou a fazer física ou alguma coisa que tenha chamado a atenção que fez vocês seguirem a carreira de física? Ou por que vocês gostam tanto de física, né? Começar pelo Giovanni Ehring. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu sou Giovanni Ehring. Eu acabei o mestrado em física esse ano na Unicamp. Eu sou de Limeira, interior de São Paulo. E eu entrei para fazer física inicialmente porque eu gostava muito de aprender. E eu achava na época e acho até hoje que é um dos melhores cursos para você aprender sobre coisas e sobre você também. O Felipe Boechat Mazzi. E aí, pessoal, eu sou o Felipe Mazzi. Eu sou lá do Rio de Janeiro. Estudei um tempo na Federal de Juiz de Fora, depois transferi aqui para a Unicamp na metade da minha graduação. Já cheguei aqui entrando direto na disciplina que organizou o torneio. E eu me interessei pela física, acho que principalmente na minha época de participando em feiras de ciências de escola, fiquei muito interessado na época era mais biologia, gostava muito da teoria da evolução e tal. E eu comecei a gostar de ciência estudando esse tema e acabou que fui conduzido naturalmente para física. E agora estou no primeiro ano de mestrado aqui na Unicamp. E agora o Anderson Vulto. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Anderson, eu tenho 21 anos aí. E eu sou de Valinhos, interior de São Paulo, e eu entrei na Unicamp em 2019, depois de um ano na Federal de São Carlos, fazendo engenharia elétrica, e lá eu comecei a fazer uma iniciação científica, onde eu fui orientado pelo professor Luiz Bareia. O Luiz, ele sempre foi um cara que conversava bastante comigo, e numa dessas conversas eu falei para ele que, não tô curtindo muito o curso, ele falou, talvez você curta física. E aí ele recomendou a Unicamp e tal, e na verdade sempre foi um sonho que acabou ficando meio distante, e aí acabei entrando em 2019, e já também, igual o Felipe, acho que a gente caiu direto, quase, né, assim, porque fiquei um semestre só fazendo as disciplinas normais, e aí veio a disciplina. E sobre o porquê que eu decidi fazer física, foi um motivo muito simbólico. Em 2016 eu ganhei o livro de uma pessoa que foi muito especial para mim, e esse livro era um livro do Stephen Hawking, que era Uma Breve História no Tempo. E assim, o meu interesse por ciências, ele foi caminhando mais para física. Ele estava um pouco na matemática, mas ele foi caminhando muito para física por causa do livro do Stephen Hawking. Obrigado, Anderson. E o Leonardo Falabella? Opa, e aí, galera, tudo bem? Eu sou o Leonardo Falabella, sou do interior de São Paulo também, Bragança Paulista. Famosa terra da linguiça, não sei se o pessoal conhece. Eu entrei na Unicamp em 2019, estou no meu terceiro ano da graduação em Física. E meu interesse por Física começou bem cedo, na verdade. Quando eu era pequeno, eu ficava assistindo os documentários da Discovery, assim, sobre o universo e tal. Então, meu interesse no começo foi mais voltado para astronomia, mas depois eu naturalmente começou a tender para Física mesmo. E acho que é isso, eu tô na graduação. Bacana. Ana Elisa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Elisa, tenho 23 anos, estou no meu mestrado em Física pela Unicamp. Sou aqui de Paulínia também, interior de São Paulo, terra do petróleo, já que o Léo falou que Bragança é a terra da linguiça. Acho que o meu interesse por Física, ele começou desde criança, porque eu sempre fui muito questionadora. Minha mãe disse que ela nunca conseguia me dar uma ordem sem explicar o porquê que eu tinha que fazer aquilo que ela estava mandando, e isso dava muito trabalho para ela. E eu acho que a física é uma das ciências que mais se preocupa com o porquê de tudo. Então, matemática e física sempre foram as matérias que mais me atraíram assim, ao longo do meu crescimento. E sou muito feliz pela escolha que eu fiz, sou muito feliz por estar nessa equipe, né, por ter feito parte disso tudo. Até porque uma das grandes motivações do IPT e dos problemas é sempre descobrir o porquê e o como as coisas acontecem, como elas funcionam. Então é isso, estamos aí. E o João Pedro Mintilo? Isso, pronuncia Minquilo, mas foi quase. Tudo bem, pessoal? Eu sou o João Pedro Minquilo, sou do interior de Minas Gerais, numa cidadezinha pequenininha, chamada Guaxupé. E também entrei na Unicamp em 2019, no curso de Física. E acho que o meu interesse também por Física veio muito da escola, porque eu sempre me interessei por exatas, por matemática, física.
E nesse meio tempo também eu acompanhava muito, que nem o Léo falou, muitos programas de ciência no geral, canais no YouTube. Então acho que esse papel de divulgação de ciência foi muito importante para eu escolher esse caminho de física. E no geral, especialmente, eu assistia programas de física, astronomia. Então naturalmente eu tendi para esse lado. Bacana. Vamos falar com outro team leader, o Pierre-Louis de Assis. Ô Pierre, conta um pouquinho da sua história pra gente e também como que é lidar com um time com tanta gente, são 8 pessoas, né? Cada um com sua personalidade. Como que é? Quem que é o mais falante? Quem que é o que sempre dá uma ideia nova aí? Quem que é o mais executor? Fala um pouquinho das personalidades e como que é o gerenciamento de personalidades dentro do time. Bom, olá pessoal. Primeiro, eu surpresa, né? Fiz tudo no UFMG, sou de Belo Horizonte e estudei sempre na UFMG. Só depois do doutorado que eu fui para a França trabalhar um pouquinho fora. E agora estou aqui na Unicamp. Então, trabalhar com o grupo é realmente uma coisa interessante que você falou, né? Que são personalidades bem diferentes, mas bem complementares, né? E é legal que meio que também cada um se interessa por um tipo de problema diferente. Tem gente que gosta mais de problema com fluidos, tem gente que gosta mais de problemas de mecânica, pessoal que curte mais tudo que tem eletromagnetismo. Então, acaba que quando a gente tem que atacar a lista de problemas, eles meio que já se dividem naturalmente pelas afinidades, né? Mas eu acho bem legal que, assim, mesmo que cada um tem as suas preferências, todo mundo dá palpite em tudo, sabe? E às vezes, sei lá, 11 da noite, 1 da manhã, o pessoal tá mandando o artigo e falando, olha, achei esse vídeo aqui no YouTube, ou então esse artigo aqui discutindo um negócio que parece com o que a gente está estudando aqui nesse problema, dá uma olhada, sabe? A gente é o pessoal que está sempre ligado, né, nas possibilidades de solução. E é uma coisa legal do IPT, que até liga um pouco, porque o meu caminho para chegar na física foi tipo da Annelisa, né? Eu era assim desde criança, né? E o IPT, que também foi por isso que me fisgou, né? É porque a ideia é essa, né? Você pegar coisas inusitadas que acontecem na natureza, no dia a dia, e tentar explicar o que está acontecendo, né? Com física, né? Então, enfim, essa conexão, né? Acaba que a gente você não consegue desligar. Às vezes você está esquentando água para fazer um chá e você está pensando em problemas, E isso é uma coisa muito bacana da equipe, assim, que mesmo, claro, tem gente que é mais extrovertido, que prefere apresentar, mas aí a pessoa que às vezes não curte apresentar, gosta de ser mediador de debate, porque é um dos papéis do PT, né? Ser mediador de debate. Ou a outra pessoa que prefere opor, né, que gosta de assistir a apresentação, né, a solução de um problema e depois ir destrinchando e falando o que tá bom, o que não tá bom. Quem que é o mais crítico aí da equipe? Quem que normalmente tem esse papel? Quem que normalmente tem esse papel? Olha, a Annelisa fez uma oposição muito boa no IPT esse ano. O Anderson também gosta de opor. O Felipe já prefere apresentar normalmente, embora também é legal que assim a equipe toda se ajuda, né? Então não necessariamente quem está lá opondo é o único que pensou ali o que vai discutir, entendeu? O pessoal colabora muito, conversa, né? E, enfim, é um processo assim. A competição é o fim de um ciclo, né? É um negócio igual a Olimpíada mesmo, né? Então, a gente passa um ano discutindo aquilo ali, conversando, pensando, para depois chegar lá e apresentar. Mas eu acho que quem fez um muito bom trabalho, a Annelisa fez, enfim, todo mundo, na verdade. Eu fico isso é meio igual você perguntar pro pai qual que é o filho favorito, né? Não pode perguntar isso. E gosto de todos igual. Mas verdade, assim, o pessoal é muito bom, a equipe toda é muito boa de trabalho de equipe, sabe? Que, inclusive é uma das coisas que é avaliada no IPT. Que eu tô percebendo que vocês estão muito unidos, eu tô tentando aí entrar para ver se eu consigo uma fenda aí para descobrir como que é o grupo, como que o grupo se comporta. Mas aqui a gente vai falar muito sobre o IPT e sobre as provas do IPT, que é isso que o pessoal tá interessado logo depois da vinheta do Ciencion. Vai lá! Science and Technology.
Leandro e Pierre, a gente está em época de Olimpíadas, né? Então às vezes tem muita gente que não conhece, não sabe o que é o IPT. A gente poderia comparar até, então, como o Pierre já disse, que o torneio é quase como se fosse uma Olimpíada, né? O objetivo dele seria um pouco mostrar lá fora qual que é o potencial do Brasil em física, né? E fora isso, eu queria saber também como que é o processo das seletivas, como que foi participar, como é que vocês fazem para, enfim, montar a equipe, como é que funciona tudo isso? Então, na Unicamp, quer dizer, cada universidade faz do seu jeito, né? Mas o que a gente determinou é que a equipe de uma universidade representaria o Brasil e essa equipe pode, inclusive, convidar membros das outras universidades se ela achar que isso é conveniente, né? A ideia é a gente ter esse torneio brasileiro de física, o que a gente chama de Brazilian Physicist Tournament, BPT, e nós estamos num esforço grande para aumentar o número de participantes, que sempre ficou muito restrito ao estado de São Paulo. Na verdade, o FABC, o USP e o Unicamp foram as que participaram. O ITA sempre ameaça participar, mas não participa na hora. Verdade. E a gente está tentando, a UFMG já manifestou um interesse forte em participar, a Federal do Rio de Janeiro também. Então, a nossa ideia é aumentando o bolo para a gente ter uma eliminatória brasileira muito mais participativa e maior. E aí é muito legal uma coisa aqui, quer dizer, claro que a gente está competindo e que é muito legal participar, ganhar a competição, mas tem coisas que vocês já tinham mencionado de passagem antes, que é o processo que é fundamental. No processo de se preparar para o torneio, a gente está discutindo problemas sem solução conhecida de física, que a gente vai ter que encontrar a solução, às vezes não vai conseguir encontrar a solução, mas vai conseguir contar tudo que a gente consegue sobre o problema. E a preparação da equipe é um exercício que é muito importante e que no mundo, mas aqui no Brasil é muito desprezado nos cursos de exatas, que é o que a gente chama de soft skills, as habilidades suaves, que é gerir um grupo de 6 pessoas, mais o que tem em volta, com suas personalidades, com seus egos, que erra, que acerta, que um dia não está bem. Quer dizer, como é que a gente consegue gerir um grupo desse? Isso é uma coisa que é super importante no mundo real. Mas na formação em exatas aqui no Brasil, aparentemente, ela é completamente desprezada. Na nossa formação em engenharia e na nossa formação em ciências básicas, tem muito pouco sobre gestão de pessoas. Parece que o importante são as equações, os números, os laboratórios. Então, o IPT traz uma oportunidade que, para mim mesmo, foi nova, de um grupo se gerenciar. E outra coisa, esse grupo evoluiu muito. Do primeiro para o segundo ano, a gestão passou muito mais para a mão dos alunos do que para nós. Agora, a equipe, os Quantum Coaches andam sozinhos. Quer dizer, claro que o Pierre e eu ajudamos sempre que necessário, mas se a gente não tivesse aqui, eles iam andar de qualquer forma. E eu acho que isso é muito importante. Falando nisso, o pessoal aqui da UFABC, que ganhou a medalha de bronze, eles contaram, inclusive, sobre os desafios, que a gente vai falar daqui a pouco, e percebe-se que eles tiveram uma inteligência emocional para usar um problema naquela hora. Se eles não tivessem feito isso, provavelmente eles não teriam ganho bronze. Não é só a física que é. Você tem que ter inteligência emocional, saber analisar o seu adversário de um outro modo, né? O Tesla, ou o Pierre, ou qualquer pessoa da equipe que quiser falar, como que foram as seletivas? Aonde foi as seletivas? Quantos problemas normalmente se aborda nas seletivas? E uma pergunta que todo mundo tem, você recebe problema antes, né? Recebe antes. As 2 seletivas que a gente participou, bom, uma foi na UFABC, né, presencial, no fim de 2019, e a outra a gente já fez em regime online, né? E acaba que o online, ele teve uma vantagem, né, que foi permitir jurados de várias partes do país, né? Quer dizer, várias partes do país. Acabou que principalmente várias universidades de Minas Gerais contribuíram com jurados, né? O FABC, a Federal de Uberlândia, teve também um professor da UFRJ, né? E aí, porque acaba que o Brasil é tão grande, né, que o custo de deslocamento às vezes fica proibitivo, né? Uma coisa que a gente vai ter que pensar o dia que o BPT, né, voltar a ser presencial, né? Inclusive para a gente poder integrar mais o país na competição, porque o que o Leandro falou é fundamental. Quanto mais competição dentro do Brasil tiver, melhor o Brasil vai para o internacional, isso eu tenho certeza, né?
E aí, a seletiva, então, né, uma foi online e a anterior foi na UFABC. E a gente recebe a lista de problemas antes, o Comitê Internacional divulga a lista de problemas. Primeiro, eles divulgam uma lista maior de problemas, cada comitê nacional manda seus votos de quais que acha que deveriam ser os problemas para aquele ano. Aí dessa lista de problemas que depois todos os países indicaram suas preferências, eles montam a lista oficial, essa lista vem para os comitês nacionais, e aí cada comitê nacional organiza do seu jeito, né? E aqui no Brasil, como tem poucas equipes, né, acaba que a gente escolhe um subconjunto desses problemas, ou seja, a gente também vota ali quais que são ok de serem feitos, né, para nacional, e aí dentro desse subconjunto a gente trabalha. Então, acaba que a gente prioriza esses primeiro, porque a nacional acontece antes do internacional, né? E aí depois a gente ataca os problemas que não foram selecionados, né? Pessoal da equipe, se vocês quiserem comentar, porque o que o Leandro falou também é muito verdade, né? A autonomia e a autogestão deles cresceu demais. Então, eu lembro que no primeiro ano, quando eu cheguei, né? Quando eu fui convidado para participar, foi até legal, porque eles trabalhavam, às vezes, no laboratório onde eu dava aula de física básica. E começou a aparecer um monte de papéis e um monte de anotações na parede, que eu falava, o que está acontecendo aqui? Né? Que gremlins estão vindo aqui fazer coisa no laboratório? Aí depois eu descobri que era a equipe do IPT. Mas no primeiro ano a gente ainda tinha meio que, sabe, ajudar a dividir as tarefas e tal, mas agora, assim, eles são uma equipe super azeitada, super eficiente para se organizar quem que faz o quê. Com relação a essa pergunta, até porque a gente está no mundo online, quando a gente entrevistou o pessoal aqui da UFABC, eles usaram muito o laboratório aqui da UFABC e os técnicos também ajudaram com ideias para montar equipamentos. Agora no mundo online aí, vocês puderam entrar na Unicamp para fazer, ou se fizeram em casa, como que foi essa dinâmica aí? Felipe, você quer contar? Eu já posso adiantar que a Unicamp foi assim, acho que foi a primeira universidade do país a fechar, para suspender as atividades presenciais, e durante todo o ciclo do IPT, salvo ali no finalzinho que a gente conseguiu uma autorização especial, e mesmo assim num regime super restrito de acesso, né? Mas a gente não tinha acesso à Unicamp, não. Felipe? Então, em 2019 a gente tinha semanalmente um encontro lá no laboratório de ensino aqui, que a gente passava várias horas por semana e, claro, bem mais divertido, né? Mas esse ano a gente teve, como o Pierre falou, a Unicamp foi a primeira universidade a fechar, ficou fechada direto. A maioria de nós não mora nem no estado de São Paulo, né? Então eu mesmo voltei para o Rio, a gente foi para Brasília e tal. Então a gente praticamente não se encontrou para poder trabalhar junto dos experimentos, né? A gente fazia com materiais que a gente tinha acesso em casa a maior parte do tempo, só lá para o finalzinho que a gente conseguiu, como o Pierre falou também, um acesso bem restrito ao laboratório de ensino, mas a gente trabalhou, inclusive a gente foi obrigado a focar em problemas que eram possíveis de se fazer em casa, né? A gente pode falar um pouco depois sobre como é que eles foram, mas isso foi uma outra coisa que ficou bem claro na competição internacional. A gente tinha outras equipes que a gente via, tava todo mundo junto numa sala, seja, se era responsável ou não de fazer isso é outra história, mas eles estavam todos juntos, claramente tinham acesso a equipamentos um pouco melhores que a gente, né, faz essa situação. Nas seletivas. Isso já na internacional, né? Na seletiva tava todo mundo, aqui no Brasil tava todo mundo no mesmo barco, né, contra a USP. Então. Não, legal, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o internacional, mas tem algum computeiro aqui? Porque, por exemplo, eu sou física computacional. Teve alguma ajuda da parte computacional? Eu sei que o pessoal que ganhou a bronze usou uma simulação. Vocês usaram alguma simulação ou não? A gente sempre usa bastante programação, né? Acaba que um dos benefícios da gente justamente aprender vários recursos desse tipo. Ninguém aqui é focado nisso, né? Mas a gente usou bastante. Mas, Pedro, antes de você entrar no IPT, uma curiosidade. Então, já no BPT, né, que é nas seletivas, vocês já se debruçam em cima dos problemas que vocês que vocês vão ter que fazer lá no IPT. Legal. E aí, no IPT a gente trata um subconjunto dos problemas que depois vão aparecer também na internacional.
E aí, depois que vocês selecionam o time que vai competir lá no Nacional, vocês têm uma colaboração? Por exemplo, às vezes vocês usam uma resolução que o pessoal da outra universidade fez? Como é que funciona isso? Isso é mais fácil falar do que fazer, às vezes. Porque claro, a gente tem às vezes a gente se dispõe a compartilhar as soluções, inclusive a gente teve essa ajuda do pessoal da USP, só que muitas vezes é difícil, né? Você receber um problema que a pessoa já fez até certo ponto e você sempre precisa melhorar um pouco, né? Porque a nacional é um nível e até a internacional você tem mais tempo. Em geral, a gente se prepara mais, os problemas são um pouco mais, as soluções são um pouco mais elaboradas. Felipe, eu acho também que é importante falar que não necessariamente a gente saiu do mesmo ponto com o problema, né? É uma coisa que dá uma atrapalhada em pegar alguma coisa de outra solução, porque geralmente você não saiu do mesmo ponto, você não interpretou da mesma forma. Já aconteceu, inclusive, em 2019, de ter extraordinariamente um problema que a USP resolveu de um jeito completamente diferente. E aí, assim, ter a discussão inteira sobre o problema ali, poder avaliar o problema da forma que ele supostamente deveria ser feito, foi muito diferente, foi muito mais difícil, muito mais complicado, porque não foi feito de um jeito ortodoxo. Então, pegar as soluções dos outros times e ter esse compartilhamento, eu acho que é um exercício interessante, mas igual o Felipe falou, eu acho que é mais fácil na teoria, porque na prática a gente tem outras 6 pessoas que estão envolvidas no mesmo problema de outra forma, assim, saindo de outro lugar. Um comentário que vale a pena falar é que um bom meio termo nessa história é uma coisa que a gente ia fazer em 2020, mas como a pandemia aconteceu, a gente acabou não competindo, né? Mas na final da seletiva, a UFABC apresentou um problema que a gente gostou muito da solução deles e eles se disponibilizaram a acompanhar a gente, eles receberam a gente um dia na UFABC, a gente fez os experimentos lá com eles, né? Aprendeu com eles e tal, que pode ser muito mais útil do que você pegar uma solução pronta de alguém, né? Você vai lá e faz junto e aprende junto. E discute, foi bem legal. Né? A gente acabou não usando, mas foi bem legal. Pelo que eu me lembro, Giovanni, daí vocês podem me corrigir para a gente o pessoal já ir entendendo como que é a competição, né? Quais são as regras aí da competição. Você vai lá, se apresenta um problema e tem alguém de uma outra equipe que é a pessoa do advogado do diabo, né? Que é do contra ali, não é? Então, é uma batalha de papéis, né? Você tem 3 papéis no que a gente chama de Physics Fight. Você tem o papel do relator, você vai apresentar a sua solução do problema. Você tem o papel do oponente, que vai atacar a solução, né, propor melhorias, não só falar tá errado, tá certo, mas propor melhorias, propor erros, né, ou furos na solução do repórter. E você tem o reviewer, né, o avaliador, né, que é uma pessoa que está ali para fazer o meio de campo entre o oponente e o relator. Então você tem esses 3 papéis e eles ciclam, né? Então todo Physics Fight tem 3 problemas. Uma vez um time é relator, uma vez é opositor, outra vez ele é avaliador. Como que foi o IPT? Foi feito pelo Zoom, pelo Google Meet? Foi feito em mais de um dia? Ou no mesmo dia todos os desafios? Então, a gente teve uma primeira experiência com essa coisa online em 2019, né? Que a gente não foi para competir, mas a gente acabou participando do que eles chamaram de uma IPT Conference, né? Que é como se fosse um seminário lá que a gente foi lá mostrar de forma não competitiva o que a gente tinha feito. Foi interessante, mas nem se compara com o entusiasmo que tem em torno da competição, né? Mas aí, de qualquer forma, serviu para evoluir o formato e esse ano foi tudo pelo Zoom e já fluiu muito melhor. Acabou sendo, inclusive, melhor do que a gente esperava. Dá para interagir muito bem, ter o contato e conhecer as pessoas dos outros times. Isso sempre é uma parte muito legal. Esse ano, a competição aconteceu ao longo de 4 dias, né? Como o Giovanni falou, a competição sempre se baseia no que a gente chama de Physics Fights, que é um período aí de mais ou menos 2 horas de duração, em que acontecem vários rounds, né? E cada round as equipes se revezam nos 3 papéis que compõem a disputa, de repórter, oponente e reviewer. Então, no nosso primeiro dia, a gente começou... A gente está sempre com uma espécie de síndrome de impostor, né? A gente sempre acha que a gente vai estar mal, meu Deus do céu, e agora? Uma tensão bem grande. E no primeiro dia a gente competiu contra a Rússia, né? Que sempre foi o país que mais teve tradição no IPT, eles são, se não me engano, tricampeões. E eles ganharam esse primeiro Physics Fight, né? Foi o nosso primeiro
Então já foi um motivo pra gente ficar um pouco tenso. Foi bem apertado, se não me engano, ficou 36 a 32. Ficou 36 a 32 na pontuação, para vocês terem uma noção assim, de como é que é, né? A pontuação é baseada nas notas que os jurados dão para nós. No final da competição, os jurados, que em geral são professores, dão uma nota de 0 a 10, avaliando o nosso desempenho na competição. Essa nota é dada depois, no final do desafio. Isso. Só no final do Physics Fight, tudo já foi feito, eu já fui repórter, já fui oponente, já fiz todos os papéis. Aí, quando é presencial, eles levantam uma plaquinha, né, que é sempre uma parte interessante, e aqui eles só mandam pelo chat do Zoom. E a gente já fica lá ansioso para anotar e botar nas nossas planilhas aqui para fazer nossa estratégia, que é uma parte muito importante, inclusive. E aí o report vem escrito por que você teve aquela nota? Vem explicando? Não, só vem uma nota. Depois que eles dão as notas, em geral, talvez os professores que já foram jurados possam falar sobre isso. Eles fazem um comentário, em geral, tentando justificar um pouco por que eles deram aquela nota, né? Em geral, principalmente se algum jurado deu uma nota muito diferente da média, eles falam, foi por isso. E às vezes a gente discorda, fica irritado, xinga um pouco dentro da nossa cabeça, mas faz parte. E a nota máxima é? Nota máxima seria... Só com o reporter e o oponente seria 50, né? 50. E aí acho que com o reviewer eu não sei se vai para 60 ou 70, porque tem um multiplicador. Pro reporter você tem um multiplicador de 3, então a nota de 0 a 10 vezes 3, e pro oponente você tem um multiplicador de 2, então a nota 0 a 10 vezes 2. E aí pro reviewer, que eu não tenho certeza, que é o avaliador, eu não tenho certeza se é multiplicador de 2 ou de 1 mesmo. É de 1. Então, é de 1? Então é 60 a nota máxima que você pode ter dentro de um fight. O resumo é esse. Mas até hoje eu nunca vi ninguém tirar 10 em nenhum fight. Quando a gente tira um 9, a gente já fica muito feliz. Porque realmente, se você dá 10, acabou. Não tem como... Você já calibrou no máximo. Você acha resolveu o problema, né? Acho que não tem como, né? Resolver o problema. Então, essa é a parte interessante, eu acho. Porque, às vezes, você tá ciente que você resolveu o problema, mas o júri sempre vai ter uma visão diferente. Assim como eu falei anteriormente, que a gente não começa o problema do mesmo ponto que outra equipe, vai acabar tendo um contraponto diferente ali na frente e uma resolução que puxa para um caminho ou para outro, sempre vai ter um juiz que vai falar, pô, você podia ter feito, podia ter feito uma otimização disso aqui, sabe, do seu código, você podia ter otimizado seu código, você podia ter usado outro tipo de recipiente, você podia, sabe, então, tipo assim, e esses comentários que eles fazem que talvez realmente fossem chave e nem passou pela nossa cabeça, então, acho que acaba ficando difícil esse 10 sonoro, assim, porque é muito difícil você não dar... Não colocar a pulga atrás da orelha do jurado para ele pensar, pô, você podia ter feito isso que era muito mais fácil, sabe? Deixa eu complementar uma coisa, porque o Pierre e eu somos jurados, além de team leaders, né? Na nacional, a gente acaba julgando a nossa própria equipe, porque tem pouca gente, mas esse ano já foi possível nós não participarmos como júri, mas na internacional nós participamos. E tem uma orientação para os jurados. Tá? E aí é muito curioso que eu vejo os outros jurados, em geral... O pessoal mais jovem, alunos de doutorado ainda, ou pós-docs muito jovens, são muito rigorosos com tudo. E o pessoal mais velho, como nós, são bem mais tolerantes e olham a coisa muito mais de um ponto de vista educacional do que de um ponto de vista competitivo. Tá? Então, para mim, um cara que resolveu o problema e fez tudo o que ele podia ter feito, ainda que ele não tenha resolvido cada detalhe do problema, tem 10. Tá? Mas tem diferentes interpretações. Eu queria também chamar atenção para uma outra coisa que foi muito importante da participação da equipe esse ano no Internacional. Eles pegaram a chave mais difícil do mundo nas eliminatórias. Né? Eles encararam a Rússia, que foi campeã 3 vezes, a França, que foi campeã... A Rússia foi 4 vezes, a França, que foi campeã 3 vezes, a Ucrânia, que foi campeã 4 vezes e foi a criadora do IPT. Então, quer dizer... E o outro foi o Paquistão, que não foi campeão nenhuma vez. Mas a chave que eles pegaram foi uma chave muito difícil. Né? Tanto é que a final foi justamente Brasil, Rússia e Ucrânia. Que todos eles tinham competido entre eles. Né? Para uma primeira vez na competição, isso foi psicologicamente muito complicado. Né? Queria perguntar também sobre a barreira linguística. O pessoal que está no doutorado, talvez nem tanto, mas vocês tiveram algum problema com barreira linguística ou todo mundo conseguiu se expressar bem em inglês? Eu imagino que seja bem complicado, às vezes, para falar alguns termos experimentais ou para se dar a entender, né, alguns processos, né? Como que foi? Uhum. Uma coisa interessante é que o Campeonato Brasileiro já foi em inglês, né? Então, ele já funcionou meio que como um treino para a gente. Para mim, posso falar aqui com certeza.
Então, desde o Campeonato Brasileiro, a gente já estava meio aquecido e quando a gente apresenta um problema para a nossa própria equipe, para a gente procurar possíveis erros ou coisas para melhorar na nossa própria apresentação, a gente já faz isso em inglês, então a gente já treina isso. A parte mais difícil da língua, para mim, eu acho, é entender o sotaque inglês dos russos, dos ucranianos e dos franceses. Isso, assim, tem hora que você tá lá na frente, você tem que argumentar com o cara e você simplesmente não entendeu o que ele acabou de falar. Daí você, sei lá, meio que se vira, vê o que... A gente consegue se comunicar enquanto tá apresentando, então, às vezes a equipe entendeu e eles falam, ele perguntou isso aqui, e a gente tenta se ajudar. Mas é uma coisa que a gente precisa dar um jeito, assim, na hora. E ainda mais online, né? É mais Sim, complicado exatamente. ainda. Às vezes as pessoas se interrompem no Zoom, porque tem um delayzinho, né? Isso também é outro problema. Uma curiosidade que eu fiquei, esse foi online, né? Mas no que é presencial, tem torcida, tem transmissão? Como é que funciona no dia a dia lá na competição mesmo? E esse teve transmissão? Esse teve transmissão só na final, né? Durante os fights de seleção tem até Mas mesmo sendo online, tem torcida e nós temos os ídolos da torcida da equipe. Ah, é? Quem são? Torcida do Felipe e a torcida do Léo vieram forte aí, ajudando a Unicamp na Nacional com a torcida do Léo, que veio muito organizada e veio muito preparada para colocar todo mundo que estava contra a Unicamp a favor da Unicamp. E no Internacional a gente teve aí os fãs do Felipe, os Feliquetes, que trouxeram aí a animação para a torcida do Brasil e foram muito bem falados ali durante a transmissão também. Os haters do Tesla não jogaram contra, não, né? Teve uma curiosidade, que muitos seguidores do Twitter, que não são físicos, como eu anunciei a competição no Twitter, eles apareceram para assistir, depois estavam parabenizando a equipe. Quer dizer, física está chamando a atenção das pessoas. O pessoal tá curtindo muito os produtos de divulgação científica, podcasts, os vídeos. O pessoal tem participado muito, isso é muito legal. Mas então, quantas etapas foram, só pra gente ter em mente? Foram 3? Isso, exatamente. Foram 3 dias distintos, né? Então foi sexta, sábado e domingo? Foi isso, né? E aí, Quinta, sexta e sábado. Foi quinta também? Não, tá certo. Então, desculpa, então foram 3 dias e a final no domingo. Na quinta, então, a gente enfrentou a Rússia, né, no Physics Fight apenas com a Rússia. Não teve... Importante falar que não teve... o jeito que foi organizada as chaves da competição, não teve sala com avaliador. Então, a competição ela foi reduzida, os fights foram reduzidos para um bate-volta, né? Então, apresenta, opõe. E aí no primeiro dia foi contra a Rússia, no segundo a gente teve França e Ucrânia, e no terceiro a gente teve Paquistão. E aí foi isso. É interessante que na sexta teve esses 2 fights, então foi um dia mais corrido, mais pegado, e na minha opinião, o dia mais difícil, porque os franceses não são fáceis, não. Tanto de entender, assim, quanto para discutir a física, são complicados. Eu achei o inglês dos paquistaneses muito mais difícil do que dos franceses, ucranianos ou russos. Agora, tem outra coisa sobre o inglês que eu queria mencionar, que vocês falaram. A disciplina de treinamento é toda em inglês. Eu sou um adepto muito forte do que a gente chama de EMI, que é English as a Medium of Instruction. Então, eu tenho dado disciplinas em inglês na Unicamp com bastante sucesso. É surpreendente como os alunos, mesmo quem tem dificuldade com o inglês, melhora por passar um semestre fazendo uma disciplina, falando inglês. Eles ganham muita segurança para se expressar em inglês e tem funcionado muito bem. E a disciplina de treinamento é toda em inglês também. Isso é bastante importante. Uma vez, quando eu fui fazer doutorado lá na Inglaterra, né, eu até falei com a Carola, né, na época a Carola, falei, Carola, tô meio assim por causa do inglês, etc e tal. Falei assim, Pedro, mas você faz inglês desde quando? Eu falei assim, eu não fiz, né? Falei assim, você deve fazer desde a 6ª série. E é verdade, às vezes a gente faz na escola inglês lá, a gente sabe as coisas, mas a gente fica inseguro. É importantíssima essa etapa, né? Tem um teste muito fácil. Pega uma página da Wikipedia em coreano, uma em russo, uma em grego, uma em húngaro, uma em, em alemão e uma em inglês. E tenta entender ela, vai ver onde é que você vai entender melhor. Porque você sabe muito mais inglês do que você pensa. Exatamente, sem dúvida. Tem muita gente que sabe até mais que português, mas tudo bem, vamos continuando aqui. Mas que problema do primeiro dia contra a Rússia
vocês destacam, né? Que problema que foi legal e onde que erraram? Onde vocês acham que dava para ganhar da Rússia ou não dava para ganhar da Rússia? Vocês falam assim, não, esse cara é muito bom mesmo. Dava para ganhar, sim. A primeira, foram 2 problemas que foram envolvidos no fight, né? Acho que o Vulto vai talvez queira falar um pouco sobre o primeiro, que foi o Metallic Forest, que eles apresentaram e nós fomos oponentes. Né? Quer falar aí, Vulto? Eu quero. Primeiramente, eu queria deixar aí meus parabéns pro Felipe de segurar todos os meus pepinos, porque tem hora que é difícil, porque eu tava com esse problema na mão, era o outro problema que eu tava na mão esse ano, e aí, assim, a gente não ia, porque eu acho que era um problema muito, muito, muito experimental, ele necessitava de um laboratório, assim, pra você conseguir fazer o mínimo, sabe? Conseguir fazer umas variações, conseguir ser convincente na explicação do fenômeno. Então, o que é o problema? Certo, eu ia chegar lá. Então, o Metallic Forest, ele é basicamente eletrodeposição, um problema sobre eletrodeposição. Então, você vai querer fazer fractais, não vamos falar os termos certos, né? Vai querer fazer fractais a partir de soluções aquosas de cristais, né? E de sais. E, para isso, você vai usar uma diferença de potencial, assim, simples. Mas acho que o grande problema é o que você vai precisar variar aí, o que você vai encontrar de parâmetro que é importante, então a concentração, a DDP, e o meio que você está fazendo, e explicar esses movimentos, explicar os fractais e tudo mais. Então, o problema, de início, ele parecia tranquilo, mas conforme você ia avançando no experimental, você ia vendo que ia complicando um pouquinho mais, né? Ia ficando um pouco mais denso de se entender e de se explicar. E aí a gente não tinha esse problema apresentável, mas a gente tinha feito umas revisões de literatura e tinha feito bastante discussão e bom, tava ali, né? Existia. Então, assim, a gente falou, bom, vamos pedir, porque aí eles recusando, beleza, vamos embora, segue o jogo. E aí, quando a gente pediu, na hora, assim, a gente já falou, vamos pedir Metallic Forest. Aí todo mundo, Metallic Forest? Metallic Forest. Aí o Felipe virou pra mim e falou, Vulto, você vai opor. Eu falei, não. E assim, foi um não muito assim, sabe, de bate-pronto. E aí ele pediu, e aí realmente a gente teve que... A gente pediu, eles aceitaram. E a gente realmente teve que opor, e infelizmente aí eu dei uma travada na hora, confesso, de início ali, e aí o Felipe teve que... deu uma amarelada, e aí o Felipe teve que segurar as pontas, mas isso aí eu acho que é o que a gente considerou de oposição, redução de danos, né? Apesar que dá pra ganhar ali, então. Dava. Se a gente tivesse, talvez, desafiado um problema que a gente de fato estivesse pronto para opor, a gente poderia ter tirado uma nota boa ali, mas assim... É aquilo, né? Depois que a pontuação toda é feita nos fights de seleção, você decide os finalistas e a pontuação zera para a final, né? Então, o que era importante era a gente passar para a final, e isso a gente fez nessa etapa. E aí... A solução dos russos era boa e era experimental? Sim, era ok, era experimental. Tinha uma simulação também que eles fizeram em C++, e ficou bem bacana, assim, mas tinha algumas brechas que na hora, assim, na apresentação dos 10 minutos corridos do Russo falando ali, eu não me toquei, mas depois que acabou a apresentação e eu respirei, eu falei, putz, tem muita brecha aqui, sabe? Tem muita coisa que eles se contradizeram bastante, e eu acho que muita coisa que a gente deixou de puxar ali para os jurados prestarem atenção, que a gente tinha um entendimento do problema. Mas, assim, a fachada deles estava muito, muito interessante, sabe? Entendi. Você imagina isso, né? Você tem que ficar... O cara ficou 6 até 8 meses trabalhando naquilo, ele condensou aquilo em 10 minutos, e você tem esses 10 minutos para achar buracos na solução deles, e aí você tem depois mais 3 ou 4 minutos para preparar um slide, e nesse intervalo de tempo você tem que pensar no que você vai criticar. Então, realmente, às vezes você só vê, você deixa passar erros graves da parte do repórter, que você só se dá conta depois, e aí... Mas, enfim, a gente faz o possível, né? Vocês perderam, mas ainda assim vocês passaram. Isso, nesse fight, a pontuação final do fight, como eu falei, acho que foi mais ou menos 36 a 32, o que é um bom resultado, né? Esses 32 pontos que nós fizemos, provavelmente foi mais do que outros times fizeram nos fights daquele dia. Então, detalhe, né? É importante falar que é ponto corrido, né? Caso não tenha ficado claro, são pontos corridos. Então, 32 nesse, aí vai mais o fight contra a França, e soma. Entendi. Isso. O jogo bonito vale, então. Então, eu entendi. Vale muito. Então, vocês jogaram, mas jogaram bonito. Entendi. Exatamente.
aproveitando falar ou com o Tetler ou com o Pierre, se espera algum nível para as discussões no torneio ou não? Por exemplo, os alunos podem ir para um nível assim que, tipo, muito maior do que se espera do aluno de graduação ou do aluno de mestrado? Não tem nível mínimo ou máximo, não, né? O máximo não tem, né? Então, eles tipicamente acabam indo além do que a gente esperaria de um aluno de graduação. As discussões, embora a equipe seja, no mínimo, a equipe seja majoritariamente graduação, né, e alguns alunos de mestrado, mas a discussão é nível em alto nível, né, nível certamente fim de graduação, mestrado. Eles conseguem mergulhar bem nos problemas, né? Mas quando a gente vai para a orientação dos jurados, né, Leandro, eles dizem explicitamente assim, olha, lembrem que é uma competição de alunos de graduação e mestrado, então você não pode julgar esperando como se fosse um artigo da Nature ou sabe, uma apresentação de conferência profissional, né? Então, a gente tem que acomodar um pouco também uma certa inexperiência, ou às vezes uma abordagem que não seja de ponta, vamos dizer, de pesquisa, sabe? Não é o objetivo também ser puramente pesquisa, mas acaba que muitas vezes eles vão acabar lendo os artigos da ponta, sabe? De ciência de trovões, né? O pessoal leu aí uma tonelada de artigos do pessoal que estuda como fazer análise de trovão, sabe? É que eu fico pensando quem for contrapor, né? O outro time, quem for contrapor a argumentação, né? Se a argumentação for extremamente específica, extremamente... Mas quem contrapõe também resolveu o problema. Então eles também têm experiência, tanto na parte experimental quanto na parte de simulação ou de teoria. E eu fiquei muito impressionado, a primeira vez que eu participei como jurado na etapa nacional, lá aí na UFABC, já faz uns anos, eu fiquei muito impressionado com o nível muito alto das modelagens que apareceram, né? E eu acho que isso se mantém. Os alunos de graduação, mesmo que isso também é muito legal, porque tem gente do início da graduação e gente do mestrado. Exato. E mesmo os alunos de graduação tentaram encontrar soluções no nível de maturidade muito alto, eu acho. Tanto mesmo nas eliminatórias que eu assisti, isso que é uma das coisas que mais me seduz para o IPT, né? É uma provocação para os estudantes chegarem no limite do que eles conseguem. E isso tem um efeito didático muito, muito forte. Para mim, eles aprendem muito mais. Um semestre de treinamento para IPT, eles aprendem muito mais do que resolvendo lista de problema do Halliday ou dos outros livros aos quais eles são submetidos. A gente vai falar da última etapa. Então, vocês passaram, então conseguiram passar? Passaram em terceiro, passaram em segundo ou passaram em primeiro? Como que foi? Passaram para a última etapa? Na banana, em último. Em último ali, em terceiro... Em terceiro. Longe do... Quase não passamos. A gente até o último momento não sabia se ia passar, né? Tava uma a gente virou cientista de dados ali por 5 minutos numa tabela de Excel e a gente tava estipulando as notas, tava chutando as notas para cima para ver o que podia acontecer do resultado provável e onde ia parar a tabela se a França tirasse 7 na apresentação. Tipo, tava um negócio assim, né? Tava insano. Foi muito tenso, mas assim, a gente passou. A Rússia passou em primeiro, foi 160 pontos. Aí a gente ficou em segundo, a Ucrânia em segundo, com 146, e a gente com 143 logo embaixo. Então a gente ficou muito perto a Rússia disparou, e a gente se classificou bem perto da Ucrânia, logo acima da França, que ficou 4 pontos abaixo da gente. Caramba! E só para comentar, assim, que foi algo bastante inesperado, assim. A gente tinha, assim, essa intenção de chegar na final mas eu confesso que psicologicamente eu tava me controlando para esperar menos, sabe? Eu inclusive prometi pro meu orientador que eu ia fazer algumas coisas no fim de semana. Aí no sábado à tarde a gente recebeu a notícia, acho que era por volta das 4 da tarde, já marcamos uma reunião para 5. Das 5 eu fui dormir, acho que era 2 horas da manhã. Assim, sequencialmente em reunião. Então, e o domingo também foi inteiro tomado pela final, mas foi algo extremamente, assim,
inesperado e pra gente uma notícia muito boa, assim, uma surpresa positiva bem bacana. Sobre esses resultados finais, eu acho até legal falar para descontrair que teve, quando a IPT divulgou a tabela inteira ali, teve gente comentando, cadê a França? E cadê a França? Como que elas ficaram? Qual a colocação? Ficaram abaixo da gente, né? Em quarto. Ficaram em quarto, Alguns pontos abaixo da gente. Vocês assistiram a eliminatória da França ou não? Não deu. Da França? Não assistiu. Ainda não, a gente está ansioso para eles liberarem as gravações dos fights seletivos, né? Porque em tese a gente só assiste os que a gente efetivamente participa, e é tudo gravado e vai ser liberado em breve. Mas, por enquanto, a gente só pôde assistir os que a gente estava e a final. Né? Não deu para secar o time deles. Não, é tudo simultâneo, né? Inclusive bom, porque como, né, os chefes de equipe são jurados de outras disputas, né? Então é tudo simultâneo, a gente não sabe o que está acontecendo, não dá nem tempo de prestar atenção em nada. Às vezes você está até, por conta do fuso horário do online, né? A gente está almoçando e vendo discussão de física, e aí a gente não fica sabendo. Depois que termina a rodada, que a gente corre perguntar para os meninos, e aí, como é que vocês foram, como é que ficou a nota? Tudo. Só para saber, então, que horário que foi, porque é o horário de Varsóvia, né? Vocês estavam... Que horário que foi aqui no Brasil, a disputa? Era 9 da manhã. Começava assim, 9, 10, e aí a fight durava até 11, meio-dia. Depende do... Enfim, tem alguma coisa que prolonga ali o fight, né? Mas, no geral, começava às 10 e até às 11, 11h30. E aí, à tarde também era das 2 às 4, eu acho, por aí. Então era mais ou menos como se fosse blocos de aula de faculdade mesmo pra gente. Ficou num horário bem bacana. Bacana. Então a gente foi pra final, então. Vocês foram pra final lá, entrar em terceiro lugar. E como que foi? Foi um fight só, o último? A final é zero pontuação e tem uma diferença, né? Ao invés de a gente ter toda aquela dinâmica de ficar desafiando, e você tem que desafiar um problema e o outro cara tem que aceitar, cada time escolhe qual problema vai apresentar. Se houver exceção, aí eles decidem com base no critério da pontuação da rodada anterior, né? Inclusive, isso foi um problema, porque a gente soube que a gente ia passar para a final mais ou menos umas 4 da tarde, e até acho que umas 8 da noite a gente tinha que dizer qual problema a gente ia apresentar, né? Foi até às 6. Foi até umas 6. Hoje teve um gap minúsculo aí pra gente descobrir o que a gente ia apresentar na final, né? Que ia ser decisivo. E aí a gente tinha mais ou menos uns 3 soluções de candidatos que a gente gostava, mas aí a gente juntou todo mundo, a gente chamou alguns professores da Unicamp para ajudar, né? Acho que foi o Terracunha e o Saá, que apareceram lá para a gente apresentar uma última vez. Olha, o que você acha? Você acha que dá umas sugestões finais? E a gente acabou decidindo, como sempre, né? A gente mandou a nossa decisão faltando 2 minutos para esgotar o prazo e ficamos sabendo qual seria o problema nosso, da Rússia e da Ucrânia. E qual foi de vocês? Essa escolha era fundamental, isso é muito importante ter em mente. Quer dizer, ter um problema que a gente domina muito bem para apresentar era fundamental, né? E como nós tiramos terceiro, nós tínhamos que mandar 3 opções, porque tinha 2 chances da nossa primeira opção ser escolhida por outra equipe. Entendi. E aí, aí eles respondem qual foi a nossa opção. A gente escolheu, depois de muita discussão, a gente escolheu o Branching Light, né? Que era um problema baseado num paper que foi publicado na Nature em 2020. Eles mostraram que quando você pega um laser pointer comum mesmo, até funciona, você joga ele num filme de sabão, né, ao longo da direção do plano assim, acontece uma ramificação. É uma coisa bem interessante de se ver, é difícil de explicar talvez, mas ele realmente se ramifica e se divide e fica, como se diz, bom, ele fica mudando bastante, né, com o tempo, conforme você deixa o laser lá. E o desafio do problema era explicar esse fenômeno, que é muito estranho, né, chama Branched Flow. Ele foi observado já em outros tipos de ambiente, inclusive... Qualquer luz, né? Qualquer luz, qualquer laser. Qualquer laser. Você joga no filme de sabão, se você acertar um pouco o ângulo, é mais difícil do que parece você acertar o ângulo, você vai conseguir visualizar isso, dá para fazer em casa sem problema nenhum. Mas é um fenômeno antigo, conhecido, já tinha sido visto em gás de elétrons e é usado inclusive para modelar tsunamis, né? Uma eficácia discutível, mas é usado para isso. E foi observado em tese muito recentemente para a luz e virou esse problema que a gente acabou escolhendo. E foi tranquilo a apresentação e a argumentação contrária? Ou...
Não, foi um pouco tenso, assim, a gente estava bem preocupado com algumas coisas, né? Porque a gente foi um pouco criativo, talvez até demais na solução desse problema, né? Porque, em tese, tinha esse artigo que já trazia uma solução relativamente fechada, mas era uma solução extremamente não intuitiva, né? Não tinha nenhuma... Quando você lia, em geral, você não tinha uma intuição realmente do que estava fazendo a luz do laser se ramificar em tantos pedaços, né? E aí o que a gente tentou mostrar pelo menos, era que dava para você explicar esse efeito através de você considerando que era só sucessivas processos de refração, né? Então, ao invés de você ter que o que esse artigo fazia era dizer, olha, esse filme de sabão aqui se comporta mais ou menos como um guia de on, né? É como se fosse uma fibra ótica. Sim. E ele tem uma perturbação no tamanho dele e isso gera ramificação. Só que aí você resolvia umas equações diferenciais lá e, putz, beleza, entendi, está explicado, mas não entendi nada, né? A gente mostrou que dá para você reproduzir a mesma coisa até com um fenômeno macroscópico, né? Se você pegar álcool gel, foi até uma coincidência que eu tinha à mão, né, nesse momento de pandemia, tem álcool gel em todo lugar. Se você pegar álcool gel e espalhar ele numa superfície plana e jogar o laser, se você conseguir ajeitar o álcool gel da forma correta, você vê o mesmo fenômeno. Então a gente tomou isso como uma evidência de que, na verdade, só o que estava acontecendo era uma série de refrações que podiam ser explicadas por um princípio muito mais simples. E a resposta foi positiva, né? A gente tirou uma nota boa, né? Tanto que, enfim, conseguimos a segunda colocação, né? Mas, é claro, tem sempre alguns jurados que não ficam convencidos, mas deu para ver que a oponência quem fez a oponência, se não me engano, foi a Ucrânia nesse, né? Eles ficaram bem perdidos. Em geral, provavelmente eles leram esse artigo da Nature e falaram, não, beleza, a gente já conhece o problema todo. Quando a gente vê que uma coisa tão fora da caixa assim, eles ficaram bem perdidos para contra-argumentar. Isso ajudou bastante. Bacana. O Tesla, o que tá dando e o Pierre também, se quiser comentar, o que tá dando para ver conversando com a equipe de vocês é que esse tipo de torneio, ele consegue desenvolver uma coisa que a universidade tem muito problema para desenvolver, né? Que é a criticidade, né? Que dá para ver como eles comentam, por exemplo, assim, não é tão bom, ou não é... Dá para ver o aspecto crítico, né? Das soluções, né? E mais do que isso, quer dizer, um aspecto crítico embasado, né? Não é vou criticar. Quer dizer, quando você faz uma crítica, você tem que saber muito bem o que você está falando. Ouvir o pessoal do Twitter. Eu ia chegar nisso, né? Quer dizer, existe uma concepção no público não cientista de que ciência deve ser contestada a todo tempo. Então eles falam qualquer bobagem no sentido de contestar. Aqui não, se você falar uma bobagem, você vai perder ponto. Quer dizer, você tem que contestar entendendo o que aconteceu, e a contestação não é para derrubar o teu oponente, é para fazer o conhecimento avançar, porque é assim que a ciência funciona, né? As redes sociais, aqui no Brasil, em particular, nesses tristes tempos que nós estamos vivendo, virou uma disputa. Você não consegue encarar o meu desafio. Eu nem quero encarar o teu desafio. E esse treinamento eles estão tendo. Quer dizer, a gente critica para o conhecimento avançar e não para desqualificar o oponente. Isso eu acho que é uma coisa bem legal, que contribui muito pro amadurecimento da equipe, sabe? Que é uma coisa que demora muito, normalmente, para você ganhar, que é essa habilidade, sabe? De entender que quando a pessoa critica a sua solução do problema, ela não está te criticando, entendeu? Não é uma... sabe? Eles conseguem ser muito profissionais nisso, né? Então, ficando cada vez mais nessa coisa de falar assim, bom, tudo bem, então realmente essa crítica tá válida. Aliás, isso é uma coisa que você precisa saber fazer também, né? Se o seu oponente te criticou e realmente, né, ele apontou um ponto fraco ali, você tem que saber falar, não, realmente, né, eu não tinha pensado nisso, mas tá certo, né? Por exemplo, o módulo de Young do macarrão, você fala assim, putz, realmente não pensei nisso, sabe? Não cair na coisa que é muito fácil, né? Instintivo, de você começar a ficar defensivo e ficar só respondendo ali, tentando defender de qualquer jeito a sua solução, sabe? De entender que, não, realmente, às vezes, pesar a crítica que vem e falar, não, realmente, você tem razão, ou então falar assim, não, acho que essa crítica aqui não funciona por A, B e C, entendeu? É uma oportunidade de amadurecer que realmente no dia a dia das disciplinas tradicionais, né, que é resolver lista de exercício, assistir aula, não tem espaço, né?
até porque o que tipicamente a gente acaba ensinando para os alunos, infelizmente, né, não devia ser assim, mas acaba que a gente treina os alunos para pensarem que assim, tem uma solução, essa solução, tá certo, tá errado, entendeu? E aí você poda o espaço para ensinar como discutir ciência, né? Que é muito importante. Eu vi algumas soluções, por exemplo, essa do sabão, achei interessante. Eu imagino que tem outras muito legais aí no IPT. Alguma vira paper ou não? Alguma vira alguma coisa estruturada, assim, para publicação em revistas ou não? Teve uma que virou uma Physical Review Letters, né? Sobre aquele problema da corrente. Você tem uma roldana com uma corrente solta no espaço, como ela se movimenta. Nós estamos já há um tempão trabalhando num artigo que está quase pronto, quer dizer, parte é culpa minha que não sentei para fazer. É um artigo sobre o problema do jumping bean, é um brinquedo que tinha quando eu era pequenininho, que é uma cápsula de remédio, só que em vez de ter remédio dentro tem uma bolinha de aço. Então ela desce um plano ela vai... É característica, se você procurar por jumping bean, você encontra isso. E nós fizemos uma solução original para isso, então vai virar artigo. Eu acho que a spinning washer deve virar um artigo também, porque não tem solução disso na literatura. Quer dizer, claro que talvez a American Journal of Physics, uma coisa parecida, mas é uma contribuição original a um problema que não tem solução ainda, né? Eu acho que o mais legal do IPT é você formular as perguntas, encontrar as respostas, isso tem em livro-texto. Mas você conseguir formular um problema, equacionar o problema, saber quais são as aproximações que você precisa fazer para solucionar esse problema, é o charme maior disso. Eu acho que é fundamental. E pessoas do mundo inteiro mandam esses problemas para o pessoal do IPT, né? Pessoas do mundo inteiro. Agora já está começando a seleção do próximo IPT. Tem uma equipe de 9 pessoas que está selecionando os problemas. O pessoal do mestrado, do doutorado aí, vocês sentiram alguma vontade de mudar de área? Ou estão adequando ao mestrado de vocês, ao doutorado de vocês? Como que tá? Não precisa se comprometer. Ele faz a pergunta e depois você comprometer, mas vocês acham que vai contribuir? Por exemplo, quem está fazendo só teórico, está pensando em fazer alguma coisa experimental ou não? Vai terminar só. Eu posso falar como aluna de mestrado, né, e mais voltada para a parte teórica. Assim, eu vejo, como eu disse, né, eu aprecio muito a contribuição da participação, né, da minha participação na equipe, né, e da participação da nossa equipe no IPT, para minha formação experimental, que era bastante básica, assim, e eu tinha bastante... eu confesso que eu fugi um pouco da área experimental. Eu imagino que eu vou considerar muito mais o olhar para os dados e o zelo, assim, por pegar dados, por testar as coisas. Inclusive, na minha transição, né, da graduação para o mestrado, a escolha da minha área de mestrado foi também já uma mudança desse pensamento, né? A minha formação acadêmica na graduação, eu fazia iniciação científica numa área que não tem quase experimento, que era a área de relatividade geral. E apesar de eu gostar muito, essa foi uma preocupação que eu tive na hora de escolher o tema do mestrado, de escolher algo que eu pudesse testar mais, pudesse pôr um pouco mais a mão na massa, apesar de não ter feito nada experimental fisicamente, mas eu quero dizer, fazer uma teoria para algo que pode ser testado. Então isso é uma coisa bem interessante. Então eu acho que essa foi a grande contribuição do IPT na minha formação, assim, pessoal, né, de pesquisa. E eu acho que, assim, eu pretendo ainda desenvolver muito mais dessas habilidades e estar junto com o pessoal, né? Como eu sempre digo quando a gente fala do IPT, que é uma coisa que eu acabei me envolvendo, e por mais que eu esteja relativamente no final do mestrado e não possa mais participar oficialmente da equipe, né, das 6 pessoas,
eu quero estar sempre envolvida com o IPT e desenvolver essas habilidades, ajudar as equipes futuras. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Bacana, só vamos terminar a história, então, senão o pessoal vai ficar meio maluco aí. Vocês fizeram um fight lá, e que hora vocês ficaram sabendo? Vocês estavam confiantes que tinham... Na hora que terminou tudo, vocês falaram assim, nós somos o quê? Somos terceiro lugar? Vocês estavam confiantes de segundo? Vocês perderam o ouro, ganharam a prata, como que vocês se sentiram? Eu achei que a gente ia ficar em terceiro para começar, mas talvez seja um pessimismo da minha parte, que eu nunca perdi, né? Sempre estava achando que a gente tinha sido pior do que realmente foi. Mas, não, de forma nenhuma. Desde o início a gente estava falando, poxa, se a gente chegar no pódio, a gente já se considera campeão. E, com todas as adversidades, tudo que a gente teve que fazer de diferente esse ano, a gente não esperava. E o resultado sai, tem uma enrolação, né? Depois que acaba o fight, dessa vez eles não revelam a nota logo depois. Eles preparam uma apresentação para dar alguns prêmios de algumas pontuações maiores que teve ao longo da competição. E aí, quando eles finalmente divulgam as notas, divulgaram primeiro o terceiro, aí falou, putz, Ucrânia, terceiro lugar Ucrânia, a gente já ficou, nossa, muito feliz, porque eu não imagino que a reação de vocês tenha sido parecida, né? Eu acho que o Tesla estava um pouco mais otimista, né? Mas eu fiquei bem surpreso. A gente estava assim, eu e o Leandro, a gente estava conversando, pelo que a gente viu, sabe, vocês foram muito bem, assim, talvez a Rússia tenha, sem querer só bairrista, né, mas talvez a Rússia tenha levado também, porque de novo aquilo que eu falei, né? O negócio parece muito Olimpíada em alguns aspectos, então é aquela coisa assim o lado performance, sabe, de apresentar a solução e tal. Como a Rússia está lá todo ano praticamente na final, acho que são pouquíssimas, o ano que a UFABC foi não tinha a Rússia na final, mas foi um dos poucos anos que a Rússia não estava, ou a Ucrânia. A Rússia ganhou ano passado. A Rússia ganhou ano passado, então assim, acaba que como os avaliadores meio que estão lá vendo aquilo todo ano, sabe? Meio que vira a performance esperada, fazer uma coisa tipo a Rússia, entendeu? Então, a Rússia fez o que a Rússia faz, então tá bom, né? Mas não, vocês foram muito bem. Aliás, isso é parte do nosso papel, né, Leandro? A gente luta contra a síndrome de impostura da equipe, que fala, não, senhores, senhoras, vocês são muito bons. Bacana isso. E, pessoal, perguntando de maneira geral, o que vocês acham que é importante desse tipo de evento, né, para a física, enfim, para a ciência de modo geral, o desenvolvimento da ciência? E uma pergunta mais direcionada que eu faço para a Ana, mas para quem quiser responder também pode. Ana, a gente vê bastante, principalmente a preocupação em divulgação de mulheres na ciência, né? E na física é um curso que já é majoritário masculino, né? Como é que é você? Acho que tem a Carol também, né, que é outra mulher integrante do grupo. Como é que você acha que isso é importante, o seu papel aí está representando as mulheres, né? Então, uma pergunta geral aí para vocês. Eu acho que é muito importante a gente falar disso, mas eu acho importante falar disso depois. Na hora e na vida, assim, eu acho que a gente não pode considerar essa diferenciação. Então, quando a gente está no meio de uma equipe, a gente está num curso que é majoritariamente... Acho que o nosso pensamento tem que desviar ao máximo disso. Eu nunca me comparei nessa posição de, putz, eu estou em desvantagem, ou eu estou num grupo minoritário. Eu acho que a gente nunca pode ter esse sentimento, senão a gente já entra com um passo atrás. Acho que você tem que entrar por onde você for, você tem que se sentir igual, para você dar sua contribuição como igual. Agora, depois que a gente participou da final e tudo mais, e do campeonato, a gente, ao longo de todos os fights que a gente participou, se eu não me engano, de participação ativa, assim, feminina, só teve realmente eu e a Carol. Eu acho que não teve muitas meninas, nem nas perguntas, assim, onde podia participar toda a equipe. Aí a gente vê, assim, aí acho que vale a pena a gente destacar que a participação foi uma coisa interessante, ainda mais da parte brasileira, que teve uma participação mais ativa feminina. Mas acho que no sentido geral, acho que o pensamento importante cara, se você é mulher e se você está num grupo
onde você é minoria, esquece isso e só vai. Faz o que você sabe fazer. E se você for injustiçada, cara, não tenha medo de expor isso, de levantar essa questão, porque também... Mas enquanto ninguém fizer nada, ninguém falar nada, seja você e vai em frente. Acho que é isso. Aproveitando já que é uma pergunta que nasceu agora, e a internet, como que foi? Vocês não perderam ponto, porque daqui a pouco vai falar alguma coisa que caiu, não, né? Foi tranquilo a internet. Eu tive um problema no BPT, que o meu computador, ele resolveu não. Durante a primeira fight eu não consegui participar porque, sei lá, o Windows falou, vou atualizar. Ô, Vulto, é impressionante, é sempre com pessoas nervosas que acontece isso. Cara, sim, aí eu tive... É o computador que para de funcionar. Sempre, Eles não dá. Eu fui fechar uma aba do Chrome antes de começar a competição, e aí, tipo, sei lá, travou tudo. Pessoas nervosas deviam usar Linux. O Tesla, quando a gente tava num evento grande aqui, eu mal mexia no mouse, eu tinha até medo de mexer no mouse, porque eu falei, se eu mexer no mouse pra cá ou pra lá, pode ser que trave, então é melhor nem fazer nada disso. Já estamos restabelecendo aqui, vamos falar lá com o Leonardo, que falou pouco. Leonardo. Deixa eu comentar só um negocinho sobre isso, que de internet eu não tive problema, mas pela data que foi internacional, a gente ainda estava tendo aula na faculdade, né? E teve um dia de quinta e sexta, né? Então foi dia com aula. E eu, inclusive, tive uma prova bem na quinta-feira, no horário do fight, né? E tive que não participar do primeiro dia, né? Na quinta-feira. Não te liberaram? Então, por conta desse motivo, eu tive que faltar do primeiro dia, mas depois na sexta, sábado e domingo consegui participar. Mas a gente deu esse azar, né? Porque na maioria dos países, acredito que eles já estavam em férias, né? Da universidade, por conta do calendário ser diferente. Então a gente deu um pouco desse azar até na preparação também, porque a gente ficou um pouco enrolado tinha que fazer prova, tinha que estudar, tinha que fazer outras coisas, então tivemos que lidar com essa situação aí, mas no final conseguimos conciliar tudo, hein? Ô Tesla, tem que conseguir uma liberação dos meninos, hein? Por mim, eles estariam mais do que liberados. Quer dizer, o que é uma prova frente ao IPT, né? Mas Exatamente. Nem todo mundo pensa assim, infelizmente. Exatamente. Quando a gente organizava o encontro de jovens pesquisadores aí da Unicamp, os professores da física sempre liberaram a gente, mesmo tendo prova, a gente sempre era liberado para fazer o evento, depois a gente voltar a fazer a prova, né? Sem mas problema. Isso aí traz um outro elemento importante, que é a institucionalização do IPT. Quer dizer, nós estamos começando um movimento dentro do Instituto de Física para transformar a preparação para o IPT numa componente curricular importante da formação de cientista. Não só para físico. A disciplina que a gente está abrindo agora é aberta para todos os cursos da Unicamp. Tá? Porque tem... A equipe esse ano foi só de físico, mas no ano passado tinha alunos do Instituto de Matemática, do nosso IMEC. Então, estudantes de engenharia são mais do que bem-vindos, estudantes de química, estudantes de outras áreas, tá? Que estejam interessados em ajudar na solução de problemas físicos. E eu acho que essa institucionalização é muito importante. Na Ucrânia, eles estavam em pânico com a possibilidade de não acontecer IPT no ano passado, porque ele é parte da formação dos alunos. E aí vem a minha percepção de o que é ciência e o que é física em particular, passa muito pelo espírito do IPT, né? Resolver problemas, usar o nosso ferramental teórico, matemático, experimental, para resolver problemas. E isso, na minha opinião, é fundamental para eles. E foi, aliás, uma das coisas que me seduziu no IPT, né? Essa visão diferente. E eu acho que os nossos currículos aqui no Brasil são extremamente antiquados, são muito congelados, são muito conteudistas e não suficientemente voltados para o aluno, para fazer com que o aluno seja independente, capaz, tenha esse espírito crítico que a gente falou antes. E eu, já estou velhinho, em algum momento vou me aposentar, mas eu vou continuar brigando para institucionalizar esse tipo de atividade. Bacana, demais. O Leonardo, e para você, qual que é a importância desse evento para a física? Então, igual comentaram aí, eu tive uma torcida muito, muito avantajada na parte na competição brasileira. E isso foi uma coisa que eu achei bem interessante, assim, porque eu avisei para os meus amigos que eu ia competir e que iam transmitir, e era só acessar o link e eles iam assistir. Mas eu achei que, assim, eles iam pegar, ligar, ver 30 segundos, não entender nada e sair.
Mas no final não aconteceu isso. Eles se interessaram muito, se esforçaram para entender o que estava acontecendo, mesmo que seja em inglês. Nem todos eles são tão fluentes assim. E assim, eles se esforçavam para entender, se interessavam por física, porque eu não tenho nenhum amigo que é físico ou de exatos, na verdade, nenhum deles são de exatos. E no final eles se interessaram e, assim, meio que se entretinham com outras coisas também, ficavam mandando mensagem lá no chat. A gente, no final, viu as mensagens e era uma pérola atrás da outra, assim. Mas isso foi uma coisa bem legal para mim, porque eu não esperava que eles fossem ficar muito tempo assistindo. E o Mintilo, qual que é a importância desse tipo de evento para física e para vocês? Eu acho que teve uma importância muito grande pessoal para mim, na minha formação, assim, né, que eu estou continuando na graduação, mas eu acho que esse papel todo que o Tesler comentou de habilidades novas que a gente ganha fora do que a gente aprende na graduação, e é importante ter essa visibilidade, que nem o Léo comentou, de outros amigos, outras pessoas, até próprio dentro da universidade, na Unicamp, o Anderson publicou no grupo e muita gente viu, foi atrás, foi buscar entender um pouco sobre, e o nosso instituto também deu total apoio e reconheceu, deu visibilidade para isso. Então, acho que a importância para isso é tentar ficar cada vez maior e tentar mostrar cada vez mais para as pessoas que estão produzindo conteúdo, estão produzindo ciência no Brasil, participando desse tipo de competição e brigando lado a lado com países já tradicionais, que a gente acha que vai ser muito melhor que a gente, mas não. Então é importante até para nossa olhar que a nossa formação aqui dentro do Brasil está sendo tão boa quanto outros países, está sendo até melhor, às vezes excelente, e dar essa autoestima para a gente, mostrar que a gente está sendo muito bem preparado aqui. O Vulto? Bom, para mim, pessoalmente, para mim é uma continuidade, esse evento é uma continuidade do que eu tive a oportunidade de viver um pouco mais novo ali, com 13, 14 anos, eu também participei de uma competição internacional, só que era de robótica, e para mim foi uma vivência muito interessante, e acho que foi a primeira coisa que me chamou a atenção para fazer parte dessa equipe e querer continuar sempre. E eu acredito que, assim como eu, tem muita gente, sei lá, fazendo graduação por aí, que anda meio desmotivado, que anda meio perdido, que anda meio com uma autoestima prejudicada por causa de prova. E aí, quando você entra em uma dinâmica tão diferente e você é apresentado a esses problemas, a essas coisas que te puxam para cima para apontar uma resolução e tal, fazer modelos, criar argumentações, eu acho que isso só enriquece todos os participantes, todos os envolvidos, sabe? Então, quem tá fazendo a avaliação como júri aprende dos alunos, a gente como aluno recebe um feedback tão mais interessante do que a correção de uma prova, por exemplo, sabe? Eu acho que nem é comparável, para ser sincero. Tô fazendo a comparação aqui só para ter a ponte com o ensino padrão que a gente está acostumado, mas eu acho que não é nem comparável. Então, em resumo, acho que a importância está em engajar a pessoa que participa. Porque eu não vejo nenhum de nós que está aqui hoje fazendo, não estando presente nas discussões da equipe daqui para frente, sabe? É algo que vai ficar grudado na gente e tem que ficar. Porque eu acredito, ainda mais depois desses 2 anos participando, cada vez mais eu venho acreditando que é isso, sabe? Produzir ciência deve ser algo parecido com isso, mesmo não tendo a vivência de produção científica de verdade, eu acho que deve ser por aí, sabe? Bacana. Aqui na UFABC a gente tem, pelo menos da física, a gente tem percebido, pelo menos, que o pessoal quer falar muito, o pessoal quer falar, o pessoal quer se expressar mais do que por uma prova. E a gente tem feito bastante entrega de provas por vídeo, por apresentação, por vídeo mesmo, gravado, não ao vivo. E tem vindo cada coisa inacreditável, solução de problemas assim, muito, muito legais. Realmente, a gente está mudando. Eu acho que a pandemia veio para dar uma mudada aí, né? O Weiman, inclusive, um prêmio Nobel lá do FET, no Colorado, ele participou de um evento que eu estava organizando,
eu estava conversando com ele estava falando exatamente disso, que o problema da física o problema do ensino de física não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Então a gente não precisa ficar ter uma autoestima tão baixa. O ensino aqui é bom, mas pode melhorar como pode melhorar no mundo inteiro, né? Giovanni e Masi, eu descobri que vocês moram juntos, na mesma casa. E agora, por que é importante? Depois a gente faz os finalmente para terminar o programa. A importância é gigantesca, motivação. Assim, em que outro momento da sua graduação você vai ter a oportunidade de pegar um problema que começa só com um enunciado de 3 linhas, de dizendo, olha, tem esse problema aqui, e aí? E você pegar disso e comprar material, organizar apresentações, discussões e levantar hipóteses até chegar num estágio que está pré-publicação, né? Quase maduro o suficiente para publicar. Então, claro, a competição e a cooperação criam uma motivação imensa. Então, para mim, assim, foi uma das coisas que renovou completamente o interesse que eu tinha pela física lá atrás, quando eu escolhi fazer esse curso. Então, pessoalmente tem isso e coletivamente, claro, se envolver toda a comunidade do instituto, as nossas famílias, nossos amigos em fazer física e ter esse contato com a ciência e como que ela resolve problemas reais, né? E não a gente consegue mostrar para as pessoas, olha, isso que a gente está fazendo e olha como funciona bem esse procedimento. Isso é de uma importância incrível. A nossa preocupação foi sempre uma preocupação muito grande desde o início para a gente saber que depois que a gente acabasse a nossa participação, essa equipe continuaria existindo e mais estudantes da Unicamp e do Brasil todo poderiam ter essa oportunidade que a gente teve. Giovanni? Eu acho que a maioria do pessoal já cobriu os pontos, né? Mas acho que uma coisa que, pelo menos para mim, é muito importante também é a diversão. Eu acho que, no final das contas, a gente acaba se divertindo muito. A gente se estressa, chega na véspera, tá todo mundo desesperado que falta fazer coisas, a gente perde noite, mas, assim, tem momentos que acho que valem a experiência, sabe? Tipo, em que outra... o Felipe foi muito feliz em falar, em que outra oportunidade você vai ter de, por exemplo, a gente tinha um problema em 2019 que a gente tinha que filmar um copo caindo com uma bolinha dentro do copo. E aí a gente precisava filmar isso rápido, no celular de ninguém conseguia filmar isso rápido, aí a gente conseguiu ir na engenharia civil aqui da Unicamp emprestar uma super câmera, daquelas do Discovery Channel, sim, onde a gente conseguia filmar com 100 mil quadros por segundo, 50 mil quadros por segundo. E assim, só de pegar aquilo lá, brincar com aquilo, filmar, a gente filmou várias coisas, e enfim, parte da experiência, né, é importante, porque, putz, você aprende muita física, você... aprende muito inglês, você conhece muita gente, mas você também se diverte. Acho que esse é um grande ponto. Ana? Bom, eu acho que tem vários níveis de importância. Acho que o pessoal cobriu, como o Giovanni disse, acho que cobriu quase todos. O pessoal, acho que eu motivei particularmente a contribuição pessoal. Eu vejo isso na universidade e eu acho que precisa ser incentivado muito mais. Eu sou uma pessoa que me arrependo de não ter conhecido antes essa competição. E eu vejo também uma importância a nível nacional, né? A ciência no Brasil ela é muito pouco divulgada ainda, né? Eu até parabenizo e admiro essas iniciativas de podcast, de tornar a ciência mais acessível. Mas esse resultado do Brasil, ele mostra o quanto a gente tem de potencial, de capacidade, de o quanto a ciência ela está presente no nosso contexto, né? Achei muito legal esse ano, ainda mais por conta da pandemia, eles trazerem problemas muito mais acessíveis no dia a dia, o que é muito legal, porque tem problema que você vê na sua casa, assim. Tem um que é uma analogia com um buraco negro, você faz simplesmente abrindo a torneira da pia e vendo como a água bate na pia, ela forma uma rodela assim em volta do jato e depois dessa rodela ela cria ondulações. Então é um negócio que você vai, no seu dia a dia você olha e fala assim, putz, tem física aqui, olha um buraco branco na minha cozinha, sabe? Isso é muito legal, né? De trazer esse olhar, né, de ciência para o dia a dia é muito bacana. E como também eu sempre gosto de falar quando a gente trata do IPT, eu imagino, eu vejo muita importância dessa colocação, dessa conquista no cenário que a gente se encontra hoje em meio a uma crise que envolve quase todos os setores, né, desde o social, econômico, político, sanitário.
também da ciência, né? A gente tem enfrentado uma crise na importância que a ciência tem recebido no nosso país, mas isso é muito menos uma falta de capacidade dos nossos pesquisadores, dos nossos cientistas de produzir ciência e muito mais uma falta de incentivo, muitas vezes. Capacidade a gente já provou, eu creio que a gente tem, e tem bastante. Disposição, né? Apesar da gente não ter muitos recursos, a gente se virou nos 30 ali, como às vezes o brasileiro tem essa habilidade, mas a gente tem muito potencial. Eu acho que a gente está desenvolvendo, os físicos, né? O pessoal da ciência está desenvolvendo uma habilidade também que a gente não tinha. Alguns têm, o Tesla tem muito mais do que eu, que é essa habilidade política, sabe, de se expor, de social, isso é muito importante. Às vezes a pessoa acha, eu tô brincando aqui com o Tesla desde que começou o programa, com relação ao Twitter, mas a importância de ter alguém ali para apanhar ali e para mostrar que fazer física ou fazer química, fazer ciência é legal, é importantíssimo. E que a pessoa tem opinião também, né, que a pessoa sabe se posicionar, né, isso é importantíssimo. O Pierre, só para finalizar essa pergunta sobre a importância do evento, queria que você falasse sobre a importância do evento para a docência, né? E também a importância, como o Tesla começou o programa falando, da gente conseguir ter uma liga, né? Porque se a gente tem uma liga, o futebol aqui no Brasil, ele é razoavelmente bom, porque a gente tem muitos jogadores de futebol, tem bons oponentes, o bom oponente ajuda a gente a melhorar. Isso é importantíssimo para que a gente consiga trazer mais medalhas para o Brasil, né, do IPT, né? Certíssimo. Então, começando da primeira parte, né, o IPT veio num momento muito bom, né, porque eu dou aula de laboratório de física básica, né? Aliás, conheci o Vulto foi meu aluno de laboratório, e aí logo depois que terminou o semestre eles vieram conversar comigo sobre o IPT. E eu já vinha percebendo no laboratório, que até quando a gente está num laboratório de física básica, aqueles experimentos simples ali, eles não são tão simples quanto parecem, entendeu? Tem sempre alguma coisinha que acaba que, né, na preocupação de... Quando o aluno está preocupado ali em fazer o relatório para tirar a nota e tal, ele fala assim, isso aqui são os erros experimentais porque estava batendo um vento na hora e tal, mas na hora que a gente vai escavar, sabe, em todo experimento tem mais coisa interessante acontecendo. Então isso era uma coisa que eu já estava pensando. Depois veio o contato com o IPT e eu vi que, assim, os alunos têm muita vontade de fazer... E era uma coisa que conectou com o que eu já tinha ouvido de alguns alunos da disciplina que eu dava, né? Que os alunos têm vontade, a pessoa vai fazer uma disciplina de física experimental, tem vontade de fazer física experimental, entendeu? Ela não quer seguir um passo a passo ali e só confirmar o que pediram para ela confirmar. E eu vejo isso, assim, na equipe, né? Que eles gostam muito de atacar um problema completamente inusitado e fazer o experimento e pensar como é que eu vou fazer. Esse do buraco branco, né? Puxa, como é que a gente vai fazer? A velocidade ali sai uniforme. Aí eles ficam, sabe, discutindo, e se a gente colocar um galão de água e aí puxa um sifão e tal, enfim. Então, existe essa vontade e a gente não dava essa oportunidade para os estudantes. Aí acaba que era uma coisa que eu já queria testar, só que acaba que de um semestre para o outro, sabe como é que é? A gente nunca tem muito tempo de fazer muitas mudanças, a gente nem quer mudar muito em cima da hora, porque senão para os alunos vai ficar confuso. Mas veio a pandemia, e aí eu fui obrigado a me adaptar, né? A gente recebeu a instrução de assim, olha, mandem um outro plano de aula, porque vai ter que ser tudo remoto. E aí eu falei, bom, ok, então agora é a hora de testar. E eu dei muita sorte, porque é o laboratório de Física 2, e os experimentos de Física 2, eles estão exatamente ali naquele sweet spot, na zona habitável de experimentos de física, que são os que você pode fazer em casa sem muito risco, entendeu? Não precisa de ligar nada na tomada, não precisa de... Sabe, se você tem um telefone celular, você já tem praticamente todos os sensores que você precisa. E eu acabei propondo para os estudantes, né, que fizeram Laboratório de Física 2 comigo, assim, olha, eles fizeram 3 experimentos em casa, usando essencialmente
rolo de tubo de papelão, né, que vem no rolo de papel higiênico, no rolo de papel toalha. Com isso eles estudaram acústica, com isso eles estudaram pêndulo, né, um pêndulo físico, depois cortando caixa de leite, eles puderam fazer barquinhos e estudar como é que a diferença de tensão superficial gera movimentos na superfície do líquido. E aí eu fui meio que injetando um pouquinho de espírito de IPT na disciplina, sabe? Por exemplo, esse do efeito Marangoni, né? Essa coisa de você ter transporte de massa numa superfície porque tem gradiente de tensão superficial, eu decidi fazer exatamente o que o Felipe falou. Puxa, a gente não tem isso na graduação. Que fala assim, olha, se você muda a tensão superficial num pedaço do fluido, acontece isso aqui. E coloquei vários links de vídeos do YouTube, sabe? De canais várias demonstrações do efeito. E falei, bom, então agora vocês têm 4 semanas para estudar, propor um experimento e estudar esse efeito e tentar tirar alguma coisa quantitativa. Claro, a gente dá algum subsídio ali de física, né? Mas o nosso foco é em ensinar o fazer da física experimental, né? E que eu vi que esse formato IPT dá muito certo para motivar os estudantes. E no final apresenta um relatório e apresenta um seminário. E o pessoal gosta muito. E teve coisas assim, esse semestre teve coisas fantásticas, sabe? Teve gente estudando o barquinho que anda movido a sabão, teve gente que decidiu ir por um caminho, né? Estudar. Eles fizeram um teste preliminar lá com uma gota, né? Você vai pingando água numa moeda e ela vai formando uma gota. E eu falei, olha, isso é um jeito de medir tensão superficial, né? Com ângulo de contato e tal. Aí eles falaram, professor, tudo bem, mas onde que a gente vai achar coisa sobre isso? Aí eu fui sem dó, eu mandei para eles um monte de artigos sobre wetting e sabe, como que... E falei assim, olha, gente, tá em inglês, se vocês tiverem dúvida, me falem e tal. E o pessoal fez um super trabalho. Teve gente que decidiu, um dos vídeos que eu coloquei lá, um efeito super legal, que foi um Physical Review Letters, que é você pinga uma gota de água, uma mistura de água e álcool sobre um filme de óleo, né? Você pinga essa gota no filme de óleo. Aí você mistura corante para poder ver. E ele começa a fazer a gota espalha e de repente ela começa a fazer como se fosse eles chamam de fogo de artifício, né? Os alunos falam que parece um fogo de artifício, e vai saindo um monte de microgotas e vai formando, sabe, um negócio, acaba que vira uma emulsão, né? E é um Physical Review Letters que explica isso. E aí os grupos não tiveram dúvida, eles falaram, não, é isso aqui que a gente quer fazer. E foram e fizeram, e conseguiram, sabe? Aí eu fui meio orientando para falar, bom, né, o que vocês podem tirar aqui de quantitativo, ou que perguntas vocês podem tentar responder com isso. Mas eu vi que, assim, o engajamento dos estudantes com a física experimental é muito maior se a gente faz desse jeito, se a gente deixa fazer em casa, sabe, montar o seu aparato, propor como é que vai medir, do que aquele laboratório que nós tivemos na graduação, onde você chega, tem lá o roteiro, siga os passos, é igual montar móvel, né, você compra, você vai, aperta esses parafusos aqui, aperta esse botão e você tem que achar ali, G tem que ser 9,7, mais ou menos 0,2, senão deu errado. Aí os estudantes ainda falam assim, deu errado. Mas, enfim, foi um impacto muito, muito positivo. A outra pergunta eu acho que eu esqueci, porque eu falei tanto que eu esqueci a outra pergunta. Não, mas eu acho a outra você começou falando sobre ela, não? Vixe, eu não lembro a pergunta, esse que é o problema. Assim que eu lembrar eu também. Mas só para pegar um pouco da bola que você acabou de falar, física computacional também é assim, viu? O pessoal da física computacional, eu estou doando física computacional, é a mesma coisa. Problemas abertos é muito mais interessante. É claro que eu tenho uma ideia da solução que pode vir, mas normalmente é muito melhor. Tipo, a gente coloca o A, aqui a gente dá nota conceito. Normalmente eu dou o A para a pessoa se ela fizesse isso. Normalmente eles estão muito acima daquilo que eu achava que ia ser o A. Nossa, vem com umas ideias bem malucas, bem legais, assim. Às vezes a gente tem que se atualizar um pouco, né?
E eles não ficam tão preocupados em chegar na resposta, né? Que eu vejo muitas vezes, professor, mas é 2 mesmo? Eu falo, o importante não é o 2, é como você chegou nesse número. E isso, às vezes, eles não entendem isso, mas é bacana ver essa iniciativa nisso. O Tesla, só para a gente finalizar, eu queria saber, para você falar sobre a importância e só fazer um fechamento sobre isso, e a pergunta que não quer calar, tem medalha? Tem medalha? Vai vir uma medalha para vocês colocarem no peito aí? Vai vir um papel? Ou vai mandar um papel certificado para você imprimir? Tipo, imprima você mesmo seu certificado. Como que funciona? Então, a verdade é que a gente não sabe como é que funciona a premiação. Antigamente tinha medalha, quando era presencial, né? E aí, no ano passado, eles resolveram distribuir uns goodies, uns presentes que eles conseguiram entre os participantes, e o nosso foi parar na Alemanha, né? Foi parar primeiro em Brasília e depois na Alemanha, por uma confusão no correio. Então, nós nem recebemos os casacos do ano passado, as camisetas do ano passado. Não sei como é que vai ser isso, mas olha, eu sou desses caras que não dá muita bola para esses símbolos das coisas, mas nós estamos indo atrás disso aí, porque eu sei quanto isso é importante para os alunos. Né? Teve gente aí que já falou, eu quero, no chat. Não, nós vamos atrás disso, mas sinceramente eu nem pensei nisso quando começou, até porque eu achava que a gente não ia chegar na final, né? Então isso é uma prova que eu realmente não estava preocupado. Agora, eu tenho certeza que a vida de cada um dos nossos alunos que participaram disso, assim como a nossa, vai mudar definitivamente por ter participado desse evento. É impressionante. A visão de ciência, a visão de o que significa fazer ciência na vida deles. Isso eu não tenho a menor dúvida, já estou vendo. Quando você fez a pergunta, eu sabia que o Pierre ia contar a experiência de Laboratório de Física 2, porque realmente, eu até fiquei com inveja dele. O do Laboratório de Física Moderna não dá para fazer experimentos seguros em casa. Mas eu acho que a vida de cada um de nós mudou bastante com isso, e especialmente a formação deles enquanto cientistas. É uma geração nova que está acontecendo. E outra coisa, é só olhar a experiência do pessoal da UFABC, que tirou aquele terceiro lugar uns anos atrás, são todos eles caras muito bem treinados, estão fazendo carreiras de sucesso hoje em dia. Eu tenho certeza que a mesma coisa vai acontecer com essa equipe da Unicamp, com a vantagem dela ter entrado em segundo e não em terceiro lugar, né? Mas eu acho que é por aí a coisa. Eu acho que a importância vai muito além da medalha ou do prêmio, vai muito em cima do quanto isso mudou ou ainda vai mudar a percepção que eles têm de mundo, de ciência, de fazer ciência. E para finalizar, Leandro, estão preparados para 2023? E para quem estiver ouvindo a gente aí, né, da Unicamp, da UFABC, de onde for, como é que eles fazem para entrar em contato, se tiverem interesse em participar do IPT? Tem a disciplina, como vocês falaram aí, mas tem um grupo, tem uma página, alguma coisa que eles podem se informar sobre? Falem, meninos. Assim, para acompanhar no Instagram é @ipt.unicamp e no Facebook é IPT-Unicamp. Só mandar uma mensagem lá, mesmo quem não teve a oportunidade de se matricular na disciplina, sempre é muito bem-vindo para participar do mesmo jeito. Então, e por favor, entre em contato lá. A respeito do torneio também, pode entrar em contato com a página oficial do BPT, que é Brazilian Physicist. Eu não sei se tá com o BPT ou com o FABC lá não sei. Eu acho que é Brazilian Physicist Tournament, a página do BPT. Então é isso. Então eles têm uma página oficial do torneio nacional, né? Que eu acho que é o órgão que pode ser mais responsável aí por direcionar os ouvintes aí a se inscrever e ver como funciona a competição. Uma coisa importante, que também faz parte do que o Leandro falou, e agora eu lembrei, a outra pergunta era exatamente sobre isso que eu vou falar, que é o seguinte: a gente sim precisa de outras equipes. Eu já sei que o pessoal em Belo Horizonte está bem empolgado, o pessoal no Rio de Janeiro também gostou, eu acho que Paraná também tem iniciativa. Mas quem estiver nos ouvindo e tem interesse na sua universidade de montar uma equipe, procure, né, procure o BPT, né, o comitê do BPT, que eles dão apoio, eles têm interesse em dar apoio. Claro, ter um apoio institucional igual a gente tem aqui é sensacional, né?
ter professores envolvidos, ter uma disciplina, como forma de reconhecer, né, o tempo, que não é pouco, né, o tempo investido na resolução dos problemas do IPT, mas mesmo assim, um aluno de doutorado também pode ser team leader, né? Então, o importante é ter a curiosidade e a vontade de participar, né? Então, vale muito a pena e é muito importante. Quanto mais a gente tiver, quanto mais equipes tiver, mais a gente vai aprender, mais a gente vai melhorar. E eu acho que o futuro para o Brasil no IPT vai ser cada vez melhor. Aqui nós do Ciencion, aqui da UFBC, primeiro que está muito orgulhoso de todos vocês, parabéns mesmo, é uma conquista, não é só porque vocês ficaram em segundo lugar, a gente tem que falar mais sobre o evento. Quem sabe esse ano vamos tentar, quem não for team leader, quem não tiver na equipe, vamos ver se a gente não consegue fazer um boletim aí comentando, né, fazer um comentário, tipo o Neto lá da Band ou quem for, para a gente comentar em detalhes os desafios. Quem sabe a gente não consegue fazer isso, né? Quem não fizer, tá convidado aí, a gente grava aqui num dia, o pessoal da edição corre lá, a gente lança um boletim do IPT, porque o mais importante é a cultura que fica, né? Essa cultura de discutir física, e eu vi no SNEF, né? No Simpósio Nacional de Ensino de Física, o quanto as pessoas estão empenhadas em difundir a física. Obrigado mesmo a todo mundo. Obrigado, viu, Tesla, Pierre-Louis de Assis, o Leonardo Falabella, a Ana Elisa. Eu não sei o seu sobrenome, Ana Elisa. Della Matrice Barioni. Não, Ana Elisa, por favor. Tô brincando. Como que é de novo? Della Matrice Barioni. Mas pode usar o Barioni, que é mais fácil. Barioni é nome de físico mesmo, hein? Barioni. E o Della Matrice é de matemático, né? Porque o que eu pensei. Cara, o que eu pensei outro dia. A Annelise já estava predestinada a entrar na... O João Pedro Mintilo, obrigado, Anderson Souza Vulto, o Giovanni Ering e o Felipe Boechat Mazzi. Se o Tesler ou o Assis quiser só dar uma mensagem final, fica à vontade. A mensagem final é que é muito legal e que nós gostaríamos de ter muito mais gente envolvida. Então, acho que já falamos tudo que a gente tem para falar. Mas eu acho que a mensagem maior é: quem tiver interessado, por favor, entre em contato, nós vamos ajudar e todo mundo vai gostar, tenho certeza. Bacana, muito obrigado a todos vocês. Pessoal que está ouvindo a gente e não seguem do Ciencion nas redes sociais, por favor aí, Facebook, Twitter, Instagram, segue todo mundo, é sempre um bom apoio, tá bom? Até mais, tchau! Science and Technology. Este episódio foi editado por Guilherme Fortes.